Imagine um homem tão ambicioso que saiu de uma pequena ilha esquecida no mapa e em poucas décadas fez reis. Tremerem mudou fronteiras de países e entrou para a história como um dos maiores líderes militares de todos os tempos. Um homem amado por muitos, odiado por outros, e lembrado até hoje como símbolo de poder, estratégia e também de queda. Essa é a história de Napoleão Bonaparte. Napoleão nasceu em uma ilha chamada Córcega, que ficava no meio do mar, entre a França e a Itália. Sua família não era rica, mas também não era pobre. Eles tinham certa posição social, o suficiente para que o jovem Napoleão pudesse estudar. Desde cedo, ele mostrava um jeito sério, fechado, observador. Enquanto outras crianças brincavam sem preocupação, ele parecia estar sempre pensando em algo maior. Ainda jovem, foi mandado para estudar na França. Lá, não teve uma vida fácil. Falava com sotaque, era visto como estrangeiro e sofreu com a solidão. Mas foi nesse período que ele desenvolveu uma das suas maiores qualidades: a disciplina. Ele estudava por horas, se dedicava ao máximo, e aos poucos começou a se destacar, principalmente em assuntos ligados à guerra e à organização de tropas. O mundo ao redor dele também estava mudando. A França vivia um período de revolta. O povo estava cansado da fome, dos altos impostos e do luxo exagerado dos reis. Essa revolta ficou conhecida como Revolução Francesa. Reis foram derrubados. Pessoas poderosas perderam a cabeça literalmente. E o país mergulhou em um período de caos, medo e incerteza. Foi nesse cenário bagunçado que Napoleão encontrou sua chance. Ele não vinha de uma família real, mas tinha talento, coragem e uma mente rápida. Em meio às guerras e conflitos internos, ele foi subindo de posição dentro do exército. Cada vitória que conquistava fazia seu nome crescer. Cada batalha vencida aumentava sua fama. Napoleão tinha um jeito diferente de liderar. Ele não ficava apenas longe dando ordens. Ele aparecia entre os soldados, falava com eles, motivava, prometia glória e reconhecimento. Muitos o viam como alguém que entendia o povo, alguém que também tinha vindo de baixo. Isso criava uma ligação forte entre ele e seus homens. Com o tempo, a França não estava apenas lutando contra seus próprios problemas, mas também contra outros países da Europa que temiam que as ideias de revolta se espalhassem. Napoleão se destacou nessas guerras. Ele era rápido, criativo, surpreendia os inimigos com movimentos inesperados. Onde outros viam obstáculos, ele via oportunidades. Seu sucesso foi tão grande que, em determinado momento, ele deixou de ser apenas um general. Ele se tornou o homem mais poderoso da França. Primeiro, assumiu como líder do governo. Depois deu um passo ainda maior. Se declarou imperador. Em uma cerimônia famosa, ele mesmo colocou a coroa sobre a própria cabeça, mostrando que não devia seu poder a nenhum rei, mas a si mesmo. Como imperador, Napoleão não se limitou a governar a França. Ele queria reorganizar o país, criar leis mais justas, acabar com antigos privilégios da nobreza e dar mais espaço para quem tivesse talento, não apenas nome de família. Muitas das regras criadas naquela época influenciam leis até hoje em vários países, mas Napoleão não estava satisfeito apenas em mudar a França. Ele queria mais. Queria expandir o poder francês por toda a Europa. E por um tempo, conseguiu. Seu exército marchou por diversos países. Reis foram derrotados, alianças foram feitas, casamentos políticos aconteceram. Em pouco tempo, grande parte da Europa estava direta ou indiretamente sob sua influência. Ele colocava irmãos e aliados para governar terras conquistadas, mudava fronteiras, derrubava antigos governantes e espalhava as ideias que surgiram na Revolução. Para alguns povos ele era visto como libertador, para outros como invasor. Tudo dependia de que lado da batalha você estava, mas quanto maior o poder, maior o risco. Napoleão começou a cometer erros. Um dos maiores foi decidir invadir a Rússia, um país enorme, frio e difícil de dominar. Ele entrou com um exército gigantesco, confiante como sempre. Só que os russos usaram uma estratégia cruel e inteligente. Foram recuando e destruindo tudo pelo caminho, para que os franceses não encontrassem comida nem abrigo. O inverno chegou com força. O frio era tão intenso que muitos soldados morreram sem nem lutar. A fome, as doenças e o cansaço acabaram com aquele exército que parecia invencível. Quando Napoleão finalmente decidiu voltar, o que restava era apenas uma pequena parte dos homens que tinham partido. Essa derrota mudou tudo. Os países que tinham medo de enfrentá-lo viram que ele não era imbatível. Se uniram contra ele. Batalhas aconteceram por toda parte. E aos poucos, Napoleão foi perdendo o controle dos territórios que havia conquistado. Em um momento decisivo, ele foi derrotado e forçado a deixar o poder. Foi enviado para uma pequena ilha, longe da França, para que não causasse mais problemas. Parecia o fim da história, mas não era. Napoleão conseguiu fugir. Voltou para a França e, em um momento quase inacreditável,
retomou o poder, sem precisar de uma grande batalha. Muitos soldados enviados para prendê-lo acabaram se juntando a ele. Esse retorno ficou conhecido como o Governo dos 100 Dias. Mas seus inimigos não iam deixar barato. Logo se organizaram novamente. A batalha final aconteceu em um lugar chamado Waterloo. Foi ali que o sonho de Napoleão de dominar a Europa acabou de vez. Ele foi derrotado de forma definitiva. Dessa vez, não houve segunda chance. Ele foi mandado para uma ilha ainda mais distante, no meio do oceano, onde passou o resto da vida sob vigilância. Longe de exércitos, longe do poder, longe dos palácios, ali, teve tempo para pensar, escrever e refletir sobre tudo o que tinha vivido. Napoleão morreu longe de casa, mas sua história não morreu com ele. Até hoje seu nome é lembrado como símbolo de genialidade militar, ambição sem limites, e também como exemplo de como o poder pode subir rápido e cair ainda mais rápido. Ele foi herói para alguns, vilão para outros. Mudou leis, transformou países, inspirou líderes e também deixou um rastro de guerras e mortes. Sua vida parece um filme, cheia de reviravoltas, vitórias improváveis e derrotas dramáticas. O mais impressionante é pensar que tudo começou com um garoto tímido, de uma ilha pequena, que decidiu que não aceitaria um destino comum. Ele estudou, se esforçou, aproveitou as oportunidades e, quando viu, estava no centro do mundo. Você acha que Napoleão foi mais herói ou mais vilão na história? Essa pergunta divide pessoas até hoje. Alguns destacam as reformas que ele fez, a organização que trouxe para a França, as mudanças nas leis. Outros lembram das guerras, das invasões e das vidas perdidas em suas campanhas. Talvez a verdade esteja no meio. Napoleão foi um homem do seu tempo, com sonhos gigantes e uma confiança quase sem limites. Ele acreditava que podia moldar o mundo com suas próprias mãos. Por um tempo, conseguiu, mas o mundo também respondeu. Sua história é um lembrete poderoso de como a ambição pode levar alguém ao topo, mas também de como decisões erradas podem derrubar até o mais forte dos líderes. É uma mistura de brilho e sombra, coragem e excesso, estratégia e orgulho. E essa não é a única história incrível de figuras que mudaram o rumo do mundo, com decisões ousadas, erros enormes e momentos de pura genialidade. Se você gostou de conhecer a trajetória de Napoleão Bonaparte, se inscreve no canal, deixa seu comentário, curte o vídeo e aperta o sininho para ser notificado sempre que sair um conteúdo novo. No próximo vídeo vamos falar sobre outro personagem histórico que também saiu do nada e abalou as estruturas do seu tempo de um jeito que pouca gente imaginava. Muito obrigado por assistir e até a próxima.